galera, tudo bem? Novamente aqui o professor Márcio Daniel, com Matemática 2, tá certo? A correção da atividade sobre unidades de medida de volume. Desde o final do primeiro semestre, que nós estamos falando sobre a unidade de medida de volume, que no caso é o metro cúbico, os seus múltiplos é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, os submúltiplos, que são decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, e aquela correlação entre metro cúbico e a unidade de capacidade, que é litro, e seus múltiplos e submúltiplos, tá bom? Então vamos à primeira questão. A primeira questão diz assim: vamos transformar letra A, 2,5 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, para isso, a gente usa uma tabelazinha, tá ok? Então, o que é que eu quero? Eu quero transformar um metro cúbico em decímetro cúbico. Então, eu utilizo a setazinha de cima, ó, da esquerda para a direita, eu vou ter que multiplicar o número por 1.000, certo? Então, é bem tranquilo, você pega esse número, 2,4. Como você vai multiplicar por 1.000, eu sugiro que acrescente aqui 2 zeros, porque vai ficar 3 casas decimais, e a vírgula vai para frente 2 casas. Três casas, desculpa. 2, 3, e a vírgula vai parar depois do segundo zero, né? Ou seja, vai ser a mesma coisa de 2, 4, 0, 0 e a vírgula aqui no final. Só que como a vírgula ficou no final, você pode omitir, você pode esconder. Então fica 2.400 decímetros. Então a ideia é só essa. A ideia é só você analisar a tabelazinha, ver o que você precisa para poder transformar, e transforma, tá bom? Agora vamos para a letra B e usar um raciocínio parecido. Se for multiplicar da esquerda para a direita, não, se for da esquerda para a direita, você multiplica. Se for o contrário, da direita para a esquerda, você divide. O que faz com que a vírgula vá para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, nós temos 0,056 decímetros cúbicos, que está aqui, ó. Olha aqui na tabela. E eu quero transformar em centímetros cúbicos. Pois bem, então nós vamos só uma passagem da esquerda para a direita, então nós vamos multiplicar por 1.000. A vírgula vai correr 3 casas para a direita. Então eu vou colocar o número 0,056, né? Aqui vai virar, para colocar uma implicação, né? Aqui era para a gente colocar uma implicação do tempo. Isso, agora tá legal. Então a vírgula vai 3 casas para frente. Ela vai 1, 2, 3. Aí vai parar depois do 6. Vai ficar 0, 0, 5, 6 e a vírgula. Como não tem nenhum número depois do 6, a gente pode tanto omitir, né? Porque omitir é esconder, ocultar, que é não colocar vírgula, como eu posso cancelar o 0 e o 0 que vem antes do 56, porque ao invés de você falar 0,056, você fala apenas 56. 56 centímetros cúbicos. Beleza. Agora vamos apagar aqui, tá bom? Para a gente analisar a próxima situação. A letra C, gente, está pedindo que a gente transforme 2,543 hectômetros cúbicos, está aqui, ó, hectômetros cúbicos em metros cúbicos. Aqui, ó. Certo? Ou seja, daqui para cá, a gente multiplica por 1.000. E daqui para cá, a gente multiplica novamente por 1.000. O que acontece? Se eu vou multiplicar por 1.000 e depois vou multiplicar por 1.000, significa dizer que eu vou pegar o número e multiplicar por 1.000.000, porque é 1.000 vezes 1.000. Ou seja, esta vírgula que está entre o 2 e o 5 vai para a direita 6 vezes. Então, vou botar aqui, ó, o número original e vou colocar mais 3 zeros aqui.
tá? Aí isso aqui vai implicar no seguinte, como a vírgula está aqui e vai 6 casas para frente, ela vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai parar depois do último zero. Então vai ficar o 2, vai ficar o 5, o 4, o 3, o 0, o 0, o 0 e a vírgula. Só que isso aqui eu posso escrever simplesmente como sendo 2.543.000, você botar a vírgula no final, metros cúbicos, tá bom? E agora nós vamos para a análise da última letra, né? Para a gente finalizar a primeira questão, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, para a gente novamente fazer aqui uma nova análise, tá bom? Então, vamos lá. E é sempre bom você ter na cabeça essa tabelazinha. Então, nós vamos transformar 435,92 milímetros cúbicos, ou seja, está aqui milímetros cúbicos, nós vamos transformar em centímetros cúbicos. Nesse caso, eu já vou vir da direita para a esquerda. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 1.000, tá? Então, eu vou pegar esse número, 435,92, e dividir por 1.000. Como é que eu faço para dividir por 1.000? A vírgula, ao invés de ir para a direita, ela volta para a esquerda 3 casas. Ela vai voltar 1, 2, 3, e vai ficar na frente do 4. Ou seja, vai ficar vírgula, 4, 3, 5, 9, 2. Como não existe um número que começa com a vírgula, você põe um zero, tá certo? Então fica 0,43.592 centímetros cúbicos. E aí nós temos os valores das 4 letras, né, que representam a primeira questão. Tá bom, gente? Quero que vocês peguem o caderno de vocês, quem fez, para conferir. Se estiver errado, vamos corrigir e vamos treinar mais um pouquinho. Próxima questão diz o seguinte: uma piscina com formato de um bloco retangular tem 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,8 metros de altura. Quantos decímetros cúbicos, tá? Ele colocou dm, quer dizer decímetros, tá bom? Quantos decímetros cúbicos de água são necessários para encher? Registre o cálculo, tá? Existe um cálculo que nós fazemos para encontrar o volume de um paralelepípedo, que é fazendo o comprimento vezes a largura vezes a altura. Fizemos muito isso aqui no primeiro semestre. Pelo texto, essa piscina tem 6 metros de comprimento, tem 4 metros de largura e tem 1,8 metros de altura, né? A profundidade da piscina. Aí você multiplica os números, 6 vezes 4 dá 24. Deixa eu botar 24 aqui. Certo? Aí 24 vezes 1,8, tá bom? Deixa eu só apagar esse número que eu coloquei aqui. Beleza. Deixar ali na frente. Bom, então vamos multiplicar. 8 vezes 4 dá 32, sobe 3. 8 vezes 2 dá 16, com 3, 19. Você coloca 2 tracinhos aqui e cancela esse 3. Aí 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 2 dá 2. Aí você soma. Aqui fica 2, aqui fica 13, sobe 1 para cá, e aqui fica 4. Como esse 1,8 tem uma casa decimal, você coloca uma casa decimal. Então, o volume vai ser 43,2, aí, metro vezes metro vezes metro, dá metro ao cubo. Então, o volume dá 43,2 metros cúbicos. Professor, eu vou marcar a letra A? Não, porque está em decímetro. Então, nós vamos ter que fazer uma transformação, tá bom? Ou seja, nós vamos ter que sair de metro cúbico para decímetro cúbico, uma passagem da esquerda para a direita, onde eu vou multiplicar o número por 1.000, tá certo? Ou seja, eu tenho 43,2. Eu vou colocar 2 zeros aqui, porque eu posso colocar como tirar.
e vou multiplicar por 1.000, certo? Quando eu multiplico por 1.000, eu pego essa vírgula e percorro 3 casas. Ela vai parar depois do último zero, então fica 43200, vírgula. Isso aqui é a mesma coisa de 43.200, tá certo? Ou seja, o volume, que é 43,2 metros cúbicos, vai ser 43.200 decímetros cúbicos, beleza? Então, opa, desculpa, letra C. Eu falei letra A, a letra C de Corinthians. Isso, deixa eu tirar isso aqui. Tá, muito bem. Então vamos à próxima questão. Ok? Vamos voltar aqui para a caneta. Olha só, quantos centímetros cúbicos, que é a resposta. Há em uma caixa que apresenta o formato de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura é 0,5 metros. Registro tal. Galera, é o seguinte, para você encontrar o volume de um cubo, você faz o tamanho da aresta ao cubo. A aresta é a medida das três dimensões, comprimento, largura e altura. São todas iguais, porque é um cubo, tá certo? Ou seja, o volume do cubo vai ser 0,5 metros, né? 0,5 metros ao cubo. Fazer 0,5 metro ao cubo é você fazer 0,5 metros vezes 0,5 metros vezes 0,5 metros. Aqui tem uma maneira bem legal de você fazer esse cálculo. Veja só como é que você vai fazer. 0,5 é a mesma coisa de 5 décimos, certo? Metro vezes outros 5 décimos, metro vezes outros 5 décimos. Beleza? Então, o volume aqui vai ser 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. E 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1.000. E metro vezes metro dá metro ao quadrado, vezes metro dá metro cúbico. Tá? Então, o volume vai ser 125 milésimos, é 0,125 metros cúbicos. Beleza. Eu tenho uma resposta em metros cúbicos, só que ele quer a resposta em centímetros cúbicos. Tá? Então, nós vamos ter que converter metro cúbico para centímetro cúbico. E aí nós vamos usar essa tabela, porque nós vamos converter metro cúbico em centímetro cúbico. Ou seja, primeiro nós vamos multiplicar por 1.000 e depois nós vamos multiplicar por 1.000 de novo. Se eu vou multiplicar por 1.000 duas vezes, né? 1.000 vezes 1.000, eu multiplico logo por 1.000.000, que é 1.000 vezes 1.000, tá? Então, se eu pegar esse número 0,125 e eu vou multiplicar por 1.000.000, eu coloco mais 3 zeros aqui, que eu posso tanto colocar como tirar na parte decimal, e multiplico por 1.000.000. Beleza? Multiplico por 1.000.000. Isso aí vai ser igual a quanto? Isso aí vai ser igual. Essa vírgula vai 6 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 125.000. Beleza? Então, o volume vai ser 125.000 centímetros cúbicos. Então, a nossa resposta final vai ser essa, em centímetros cúbicos. Porque a ideia não é só calcular, é calcular e transformar. Tá bom? Então, vamos agora à quarta questão. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo, mede 2 metros de comprimento, 3 de largura e 1,5 de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Então, não veio a pergunta, mas a pergunta deveria ser quanto mede o volume dessa caixa. Então, muito simples. O volume dessa caixa vai ser 2 metros vezes 3 metros vezes 1,5 metros, porque a mesma coisa que eu fiz lá na questão 2, tá bom?
Então, o volume vai ser, se eu pegar esse 2 e multiplicar 1,5 duas vezes, dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, fica 9. Metro vezes metro dá metro cúbico. Então, fica 9 metros cúbicos de volume. Não veio a pergunta, né, gente? Então, tá aí a resposta. Deveria ser qual o volume dessa caixa. Tá aqui. Não, aqui já é outro. Não, tá certo. Aqui é a pergunta. O volume da caixa d'água em decímetros cúbicos. Beleza. Então, bora lá. O volume dessa caixa deu 9 metros cúbicos, certo? Se o volume da caixa deu 9 metros cúbicos, vamos calcular esse volume em decímetro cúbico. Tá, professor? Você vai fazer o quê? Eu vou usar, tá vendo? Vou transformar de 9 metros cúbicos para decímetro cúbico, multiplicando o número que deu apenas por 1.000. Bom, aí fica fácil. Se eu pegar aqui e multiplicar por 1.000, quanto é 9 vezes 1.000? Oxi, 9 vezes 1.000 dá 9.000 metros cúbicos, letra C. Tá? Muito tranquilo. Algo parecido vai acontecer aqui na questão 5. Veja o bloco retangular abaixo, qual é o volume em decímetro cúbico. Então, lá vai. O volume é o comprimento, que é 9 centímetros, vezes a largura, que é 9 centímetros, vezes a altura desse bloco, que é 30 centímetros. Tá? 9 vezes 9 dá 18. 18 vezes 3, 18, 18, 18, dá 54. Com zero fica 540. Então, o volume vai ser 540 centímetros cúbicos, porque é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Tá? Mas ele não tem em centímetros cúbicos, ele tem em decímetros cúbicos. Tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui para a gente analisar em decímetros cúbicos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui, ó, veja só, eu estou aqui em centímetros cúbicos, que é o que está aqui, e aí eu quero colocar em decímetro cúbico, ou seja, eu tenho que voltar uma unidade. Eu vou voltar uma unidade, eu vou dividir o número por 1.000, tá certo? Ou seja, eu vou pegar 540 e vou dividir por 1.000. Esse número 540 não tem vírgula, mas eu posso botar vírgula no final. E eu vou voltar a ele 3 casas, porque são os 3 zeros do 1.000. Aí vem aqui, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar vírgula 540. Aí eu posso colocar tanto um zero no começo, como eu posso cortar o zero do final. Ou seja, isso aqui vira 0,54. Então, o volume dessa caixa em decímetros cúbicos é 0,54 decímetros. Beleza? Então, está aqui a resposta da quinta, está aqui a resposta da quarta. Beleza? Bom, gente, então chegamos novamente ao fim de mais uma correção com sucesso. Espero que vocês façam bom proveito, né, destes vídeos e próxima semana tem mais, se Deus permitir. Valeu, um abraço e até a próxima.